Estamos de volta com o Vida e Saúde, agora falando aqui diretamente dos estúdios do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Aqui você encontra vários cursos de graduação e especializações e para saber mais informações acessa lá unasp.br. E olha, entre os dias 27 e 30 de julho aconteceu aqui o 9º Congresso Internacional da AMA, que é a Associação dos Médicos Adventistas, com o tema Uma Vida para Servir e Muitas para Salvar. Para você conhecer mais sobre o trabalho dos médicos membros da AMA, acesse médicosadventistas.org. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Fernandes, que é ginecologista, obstetra e que faz cirurgias por videolaparoscopia. Hoje, o Dr. Marcelo vai falar para a gente sobre o HPV. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de poder expressar ou levar um conhecimento, algo muito importante. O senhor traz aqui algo bem específico. Eu sei que aqui na AMA vocês estão realizando também, não só nessa edição, mas várias edições vocês realizam, oferecem serviços para a comunidade, e um dos serviços oferecidos nessa edição foi justamente esse diagnóstico para as mulheres. Doutor, HPV é um assunto preocupante na sua área. Nós resolvemos colocar esse tema do HPV, não é HIV. Fique bem claro isso. Por quê? Eu costumo pegar muitas pacientes no consultório e falam, doutor, eu estou com HIV. Eu falei, não é HIV, é HPV. A minha preocupação é que, ultimamente, nós temos selecionado e visto no consultório muitas pacientes com essa infecção por esse vírus. E nós sabemos que ele é o precursor responsável no futuro dessa paciente. Se não fizer um tratamento anterior, no início, ela pode evoluir por uma patologia muito grave, que é o câncer de colo de útero. E o câncer do colo do útero é a segunda maior patologia que a mulher apresenta hoje. As últimas estatísticas demonstraram para nós que hoje existe mundialmente 600 milhões de pacientes com essa patologia, HPV. O que é o HPV? Vamos lá. HPV é um vírus, né? Mas esse vírus, ele se subdivide em vários outros vírus, né? São vários outros subtipos. E existem uns subtipos que são menos oncológicos, quer dizer, aqueles vírus que realmente são mais agressivos e vai levar a paciente para uma evolução de um câncer de colo de útero. E existe um subtipo desses vírus que não são tão oncológicos, que vão apresentar outros tipos de sinais que nós vamos comentar mais adiante. Falando em sinais, a gente quer saber quais os sintomas do HPV, doutor. Importante isso. O HPV, ele é transmitido sexualmente. Então, a nossa preocupação é que muitos adolescentes hoje têm nos procurado no consultório, falando, doutor, eu vim aqui porque minha colega disse para mim que ela fez um exame e achou uma intercorrência no exame e que teve que fazer uma cirurgia. Eu estou preocupada. Falei, tá bom. E a gente começa a fazer um diagnóstico dessa paciente, começa a fazer umas perguntas para ela. Quanto tempo você já começou a ter relação? Quantos parceiros você já teve? E a gente vê que essas pacientes não procuraram um ginecologista para ter um conhecimento, uma orientação, para assim, como que eu devo me prevenir para não ter esses tipos de infecções? Uhum. Elas se preocupam muito com HIV, se preocupam muito com sífilis, hepatite B, hepatite C, mas não sabem muito sobre o HPV. Né? Então, a nossa preocupação é essa. E eu falo o seguinte, que eu gostaria de enfatizar muito hoje para nossos ouvintes que estão nos observando, é que começou a ter relação, depois de 1 ano, o ideal é que você procure um ginecologista. Você me perguntou dos sintomas. É por isso que eu estou dizendo isso anteriormente, porque a paciente não vai ter sintoma nenhum. Né? No início do HPV, ele demora muito tempo para ele apresentar algum sinal clínico, como por exemplo, os HPVs que não são oncogênicos, tipo 6 e o 11, que apresenta nas mulheres a presença de verrugas.
Tem muitos pacientes que às vezes nos procuram e falam, doutor, achei uma feridinha aqui embaixo. É uma verruguinha, uma coisa simples. Mas quando a gente vai examinar, não é somente a presença dessa lesão, mas quando a gente coloca e faz o exame do Papa Nicolau, a gente vai ver que lá no colo do útero também está associado o outro subtipo desse vírus que pode levar ela a uma patologia mais grave. Quer dizer, se uma mulher não está fazendo os seus exames preventivos, ela dificilmente vai notar o HPV se ela não tiver, por exemplo, uma verruga como essa. Ela pode estar com a doença, mas a doença está silenciosa. Exatamente. E aí, quando ela for nos procurar, fala assim, eu não sinto nada, né? E quando ela começar a sentir algumas alterações de dor e alguns sangramentos inespecíficos, aí ela procura o ginecologista. Aí quando vai examinar, aí a gente faz um exame que é o Papa Nicolau, que pode vir alterado, aí faz um exame mais profundo que a gente chama assim de colposcopia, que é um exame que aumenta a lesão do colo do útero, onde nós fazemos uma retirada de um fragmento, né? Faz uma biópsia desse colo para justificar realmente se tem a presença ou não desse HPV e a profundidade que está essa lesão, né? Aí, se ela nos procura já nesse grau, possivelmente ela está com uma doença já muito avançada e o tratamento seria um pouco mais invasivo, mais radical para essa paciente. Se ela nos procurar um ginecologista já no começo, falando, não, eu não sinto nada, mas eu vim aqui fazer meu exame periódico, eu vim fazer meu Papa Nicolau. O Papa Nicolau é o único exame que a gente tem para detectar essa lesão no colo uterino. Não existe outro exame. Bom, já que a gente está falando aqui de um assunto difícil para muitas pessoas, acho que é importante a gente falar de alguns mitos e verdades. Fazer o Papa Nicolau é incômodo, dói, doutor? Ou é mais uma coisa da cabeça da mulher, uma coisa da cultura, uma coisa da vergonha? Ainda existe um pouco de vergonha, mas não é mito, é uma verdade, tem que ser realizado. É o único método que hoje nós temos de poder, no início da patologia, identificar essa patologia. Não existe ultrassom, não existe tomografia, ressonância magnética que detecta a lesão no colo do útero e a presença desse vírus. Então, o ideal, faça o Papa Nicolau anualmente nos primeiros 3 anos. Se o Papa Nicolau estiver normal, né, você pode dar um tempo, um intervalo maior dos exames do Papa Nicolau para 2 ou 3 anos. E isso quem vai determinar é o ginecologista junto com a paciente, né, doutor? A gente vê que não existe só essa lesão. A paciente procura por outros tipos de incômodo, né? Nós chamamos de leucorreia, que ela fala, doutor, estou com um pouquinho de secreção, tenho ardência, prurido, dor na relação, sangramento. Eu sempre procuro o médico antes. E a gente aproveita e já faz o exame do Papa Nicolau, né? A gente sabe que desse vírus, 80%, olha que estatística nova que saiu, 80% das pessoas que tiveram relação já tiveram contato com HPV. Uau! Aí você vai me perguntar, nossa, doutor, então todo mundo tem HPV? Olha que interessante. Nosso organismo tem um sistema imunológico que consegue inibir e erradicar esse vírus. Mas a outra estatística mostra que 80% dessas pacientes que não procuraram médico, não fizeram tratamento, pode evoluir para uma lesão mais grave. Doutor, eu vou trazer agora aqui uma nuvem de palavras, porque a gente está fazendo essa dinâmica aqui com alguns especialistas e se o senhor tivesse que escolher um remédio natural para ajudar, para destacar nesse combate ao HPV, nessa prevenção do HPV, já que o senhor falou aí de imunidade, falou aí do corpo tentando resolver o problema, qual seria o remédio escolhido, doutor? Eu gostaria de enfatizar uma coisinha rapidinho, posso? Pode. Existe hoje, o Ministério da Saúde existe hoje uma coisa chamada vacinação. Isso é importante eu enfatizar isso para vocês, que tem de graça no posto. Você não vai gastar. Então, hoje existe um protocolo
para diminuir a consequência dessa infecção nos adultos, nos adolescentes, para evitar o câncer de colo de útero. Então, existe hoje um programa de vacinação para adultos e para criança, de graça. Você não vai gastar nada. Vá ao posto de saúde. De 9 a 14 anos, seus filhos podem fazer o uso dessa vacina, tanto a mulher como o homem. E os adultos também têm esse protocolo. Procure o posto de saúde, faça isso. É uma maneira de você ajudar a combater isso, ok? Certo. E sobre a nuvem de palavras? Então, vamos procurar aqui. Eu disse para você que 80% das mulheres, quando estimulam o nosso sistema imunológico, consegue inibir o vírus e erradicar o vírus. Então, nós temos que procurar alguma coisa que aumente nossa imunidade e que não seja coisa tão difícil. Por exemplo, tomar água é difícil? Não. Fazer exercício é difícil? Não. Você dormir suas 7, 8 horas é difícil? Não. Você ter uma temperança na sua alimentação que não vai prejudicar o seu organismo, o seu rim, o seu fígado, o seu intestino, que aumenta a sua resistência? Não. Você tomar um pouquinho de sol, que vai dar para você vitamina D, de graça, você não precisa comprar, não vai prejudicar o seu fígado, não vai prejudicar a sua circulação. Faça exercício, toma água, tome sol, repouse. Isso aumenta o seu sistema imunológico. Você vai ajudar a inibir esse vírus. É uma das melhores maneiras que você tem. E se você fizer o uso da vacina e você procurar o seu médico, olha, pode estar seguro. Você vai estar muito mais tranquilo com a sua vida, vai ter uma qualidade de vida melhor. Muito legal essa conversa aqui com o Dr. Marcelo Fernandes, hoje aqui no Vida e Saúde. Quero agradecer, doutor, e a gente marca uma próxima conversa mais profunda sobre esse assunto lá no nosso estúdio, combinado? Sem dúvida, tenho à disposição. Tá certo, então, olha, na próxima semana a gente volta aqui com mais uma entrevista diretamente aqui dos estúdios do UNASP Campus Engenheiro Coelho. Muito bem, agora está na hora do nosso boletim de saúde com Flávia Souza. Como é que você está, Flávia? Oi, Teru, tô bem por aqui. E você? Bem também. Você viu que a gente trouxe assuntos do universo feminino aqui, mas que toda família precisa se preocupar, não é? Ficar atento desde a fase mais cedo ali, né? Adolescência, criança, todo mundo precisa se informar, buscar orientação aí com os médicos também. Essa questão mesmo da HPV é muito séria, né? Precisa mesmo ter esse cuidado. É uma educação em saúde. Não só nessa área, mas você tem a oportunidade de fazer isso aqui ao longo de toda a semana junto com a gente. Agora, no Boletim de Saúde, você vai saber das novidades nesse assunto que tem transformado as nossas vidas, a nossa saúde. Flávia, com você. E eu começo com essa notícia. Olha, o número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou 79% nas últimas 3 décadas. O estudo foi realizado por pesquisadores do Reino Unido e da China, onde foram analisados dados de 29 tipos de câncer. De acordo com o levantamento, na década de 90, quase 2 milhões de novos casos de câncer foram diagnosticados em pessoas com menos de 50 anos. As mortes também aumentaram. Mais de 1 milhão de pessoas dessa faixa etária morreram de câncer em 2019. Mas o que explica, tudo isso? Os pesquisadores atribuem um aumento do número de casos de câncer entre jovens a uma combinação aí de fatores incluindo obesidade, consumo de álcool e tabagismo. Além de fatores genéticos, os pesquisadores destacam ainda um ponto mais importante: dietas ricas em carnes vermelhas e sal e com baixa ingestão de frutas. O estudo ainda revelou que o câncer de mama foi o responsável pelo maior número de mortes entre os jovens. Cientistas de um hospital de Xangai, na China, descobriram um suplemento capaz de reduzir os níveis de gordura no fígado, conhecido também como esteatose hepática. A pesquisa indica que a ingestão de um amido resistente presente em comidas não processadas, como grãos, batata crua ou banana verde, fermenta no intestino grosso, altera a composição das bactérias intestinais e diminui a gordura associada a lesões e inflamações no fígado.
O amido resistente reduz a proliferação de bactérias ruins, podendo ajudar a manter o equilíbrio da flora intestinal e a saúde do fígado. Apesar dos resultados obtidos, a eficácia da fibra precisa ser melhor estudada, mas os pesquisadores acreditam que essa seria uma ajuda aí no tratamento, no controle também das doenças e síndromes metabólicas, alterações dietéticas e redução de peso. A doença hepática gordurosa não alcoólica atinge aproximadamente 30% da população mundial e não tem um tratamento específico. A melhor forma de combater é através de um estilo de vida mais saudável. E segundo dados do Ministério da Saúde, 1 em cada 3 brasileiros sofre de apneia do sono, uma condição que pode trazer sérias consequências para a saúde. A apneia do sono é um distúrbio onde a respiração é interrompida repetidamente durante o sono, causando pausas na respiração e quedas expressivas de oxigênio no organismo. Essas interrupções frequentes no fluxo de ar podem desencadear aí um aumento no ritmo dos batimentos cardíacos, pressão alta e arritmia cardíaca. A falta de oxigênio durante o sono também é responsável por problemas de memória e concentração, fadiga crônica, irritabilidade, alterações de humor e sonolência diurna. A apneia está associada ao maior risco também de desenvolvimento de diabetes, obesidade e doenças pulmonares, até mesmo de acidente vascular cerebral, o AVC. Os especialistas orientam para que as pessoas fiquem atentas aos sintomas e busquem um tratamento adequado para evitar complicações graves. Tratar da apneia do sono de forma adequada pode garantir aí mais qualidade de vida para você. E, Teru, eu termino aqui a parte das notícias sobre saúde, mas antes eu quero trazer mais uma informação muito importante que está chegando na próxima semana. Você e você de casa, preste atenção. A gente tem um convite aqui para você que vai acontecer uma semana muito especial aqui e o mundo ele pode ser assim um lugar cansativo, né? Às vezes difícil para a gente viver, a gente pode estar cansado, pode ter vários problemas aí para a gente enfrentar na nossa jornada, na nossa vida. E a gente quer saber como lidar com essas dificuldades, né, com essas expectativas dos nossos problemas. O que a gente pode fazer quando a gente está cansado, não aguenta mais as falhas, as imperfeições. Está vindo aí uma semana especial, vem a mim. São palavras gentis de Jesus nos convidando a buscar segurança e a descansar nele. Se você de casa, sabe, quer entender, aprender mais sobre como o descanso que ele nos oferece, então eu convido você a participar com a gente dessa semana especial Vem a Mim, que vai acontecer já na próxima segunda, de 18 a 22 de setembro, às 8 horas da noite. E quem vai estar dirigindo essa semana é o pastor Gilmar Batistotti com o quarteto Arautos do Rei. E nessa semana a gente vai entender que o verdadeiro descanso é encontrado apenas em Cristo. Então, você chama aí sua família, seus amigos, faça o convite para as pessoas que você gosta e que precisam para assistir esse programa especial. Quer ver? Tem até um recadinho aqui que eu quero que você assista agora com a gente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus conhece as nossas lutas, os nossos fardos, as nossas dores. E Ele não quer que você carregue tudo isso sozinho. Ele quer te oferecer cura, alívio, descanso nele. Você quer saber como isso é possível? Eu te conto na semana Vem a Mim, dos dias 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Fica aí o convite para você de casa. Eu espero que você se organize, se programe para participar desse programa, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Muito legal, né, Teru? Eu não vou perder, eu tenho certeza que você também vai estar acompanhando aí esse programa especial. Você sabe, Flávia, eu acho que esse é um dos diferenciais aqui do programa Vida e Saúde na grade da Novo Tempo, que é combinar todas essas informações de saúde que a gente teve aqui hoje com o doutor Marcelo, com a doutora Cádia, com o boletim que você trouxe aqui pra gente, com muitas dicas, alertas, mas a presença de Deus nos aliviando é o que faz a diferença.
De 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, a gente vai esperar você aqui na programação da Novo Tempo. Bora pro intervalo? Bora! Quero saber o que vai ter no próximo bloco, Teru. Wagner Cantori vai estar com a gente aqui conversando sobre a estreia de ontem do podcast Hope Hour. Ai, eu quero ver a estreia, Você que eu não vi assistiu? ainda, não consegui. Eu também ainda não, mas sabe uma coisa? Acho que vou aproveitar o final de semana para colocar, Isso, já ficar colocar em esse dia. episódio já em dia, legal. Você acompanha um bate-papo gostoso aqui logo depois do intervalo. Não sai daí não. Se você já assistiu, vai ser um reforço. Se não, uma oportunidade. Até já.